Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá para você que ouve a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, tradicional às sextas-feiras, aqui na Módulo FM. E hoje a gente tem o prazer de receber a advogada e professora Kelly Bernardes. Ela tem 20 anos de experiência nessa área da advocacia, é professora de Direito Civil no Unicef e tem também uma larga experiência em Direito de Família. Kelly, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu, Leide, estar aqui mais uma vez, né? Falando sobre um assunto que é de importância social, né? Que é sobre o direito de família e a igualdade entre filhos. Você trabalha há muitos anos com essa especialidade, que é o direito de família, e a gente vai falar aqui hoje sobre a adoção, que é um tema tão presente nas casas, nas famílias, na sociedade brasileira, e sempre há dúvidas. E você tem informações que são recentes de mudanças no conceito de família. O que mudou recentemente, aí há cerca de um ano, Kelly? Olha, o conceito de família, ele vem sofrendo evolução desde a Constituição Federal de 1988, né? E a figura do afeto, ele se apresenta de uma importância ímpar, tá? E esta afetividade muda completamente o conceito de família e o conceito, inclusive, do alcance da igualdade entre filhos. Então, hoje, a evolução do conceito de família, ele alcança a ideologia de afetividade, né? O afeto hoje, eu brinco com os meus alunos, né? Que ele está piscando, ele pisca constantemente. Porque é o afeto que hoje ele vai determinar uma série de conceitos, principalmente aqui no assunto nosso, sobre a questão da adoção, né? Inclusive, a adoção socioafetiva, ela se baseia única e exclusivamente no afeto, né? Então, o conceito ele vem alcançando esses patamares muito mais emotivos, vamos colocar assim, né? O conceito de família ele alcança a ideologia afetiva, a ideologia ética, e desde a Constituição de 88 vem pregando essa igualdade, tá? E essa afetividade como ponto central das relações familiares. Kelly, para a gente tentar fazer com que o ouvinte entenda, anteriormente a família era vista apenas como aquelas pessoas com os mesmos laços sanguíneos. E agora, juridicamente, houve uma mudança. E a mudança é com a afetividade. Como é que é essa mudança? Sim. Antes, os filhos considerados os filhos legítimos seriam aqueles que vinham do casamento, né? Os filhos fora do casamento eram considerados ilegítimos, ou os bastardos. E era considerado legítimo filho natural vindo do casamento. Hoje não mais, né? Hoje não existe mais nenhuma desigualdade entre filhos fora ou do casamento. Todos os filhos são iguais perante a lei. E não tem mais uma desigualdade também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, entre filhos naturais, aqueles filhos biológicos, aqueles filhos de sangue, e os filhos que não são aqueles oriundos da questão biológica, tá? Professora Kelly, para a gente remontar um pouco também a parte histórica, e a gente ouve isso na faculdade, e é um fato, né, um costume da sociedade, porque falava-se muito na adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira, juridicamente falando? A adoção à brasileira é aquela adoção que ela existe de fato, né, mas que no papel ela não foi regulamentada. Então, não se entrou com o processo de adoção perante a justiça e não regulamentou. Então, é uma adoção de fato, mas não de direito, né? Aquela criança, ela tem todos os laços afetivos naquela família, mas não tem a adoção legalizada, né? Então, isso é a adoção à brasileira. Aquela adoção que ela existe, mas que legalmente falando, ela não está no papel. E não havia efeitos jurídicos, por exemplo. Vamos até voltar um pouco mais no tempo. Aquelas famílias que tinham posses, elas, por exemplo, traziam uma pessoa da fazenda para trabalhar.
E aí aquela pessoa ficava anos trabalhando e tal, e aqui a gente nem está falando do direito trabalhista, né? Na verdade, o que a gente ouvia falar, fulano é como se fosse da família, fulano é adotada. O agregado. O agregado, quer dizer, isso também se enquadraria como adoção brasileira? Sim, aí desde que tenha o afeto como se filho fosse, né? A ideia é, a palavra central, novamente repito, é a afetividade. Sempre foi, mas agora essa afetividade ela alcança também as questões jurídicas, né? Então tem que ter aquela afetividade como se filho fosse. E a adoção a brasileira é aquela que você considera como filho. Era muito comum os avós registrarem as crianças como se filho fosse, né? Os avós? Os avós era muito comum. Os avós registravam no lugar principalmente dos pais, né? E aí tinha, na verdade era neto. E ali, na verdade, era um neto que foi registrado como um pai. Criado como filho. Como filho, né? E, na verdade, era avô, né? Então, isso... E nem se falava, não se cogitava a questão de regulamentação disso, com uma adoção mesmo e tal. Não se falava nada disso. Agora, não. Agora, tudo é possível por meio da questão afetiva, por meio até mesmo de regulamentação, esta adoção, até mesmo administrativa. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo, né? Sim, sim. Até mesmo procurando o cartório e regularizando essa situação sem precisar até mesmo procurar a justiça. Né? Isso é um ganho muito grande. Agora, para que as pessoas entendam, qual que é a diferença, por exemplo, do filho natural, o filho adotivo e o filho socioafetivo? O filho, hoje, não tem diferença nenhuma, mas para compreender, o natural é o de sangue. Sim. Né? O filho adotivo é aquele que passou por todo um processo de adoção. Seguiu os parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente e foi uma criança que seguiu os preceitos legais, né? Procurou a comarca e fez todo um processo de adoção legal. E a questão do filho socioafetivo é aquele que pode ser um filho adotado à brasileira, que não tem papel, não tem nada, pode ser um enteado, mas que tem esses laços de afetividade, como se filho fosse dentro de um núcleo familiar. Isso é o filho socioafetivo. É aquele filho do afeto, o filho do coração. Ele pode ter sido uma pessoa, um agregado que acabou se tornando filho, né? Como se filho fosse, e é um filho. Pode ser um enteado que se incorporou. Hoje é muito comum nas famílias brasileiras a figuração do divórcio. Então, hoje, o que a gente chama lá no direito de família mosaico ou família reconstruída, né? Ela é muito comum hoje nos dias do Brasil. Né? Eu sou casada, eu me divorcio, eu tenho os meus filhos do meu primeiro casamento, a outra pessoa foi casada, também teve os seus filhos do outro casamento, e ainda tem filhos comuns. Então isso a gente chama dos meus, os seus e os nossos. E esses filhos, eles convivem todos em um mesmo núcleo familiar, né? E acabam sendo chamados de filhos socioafetivos. Né? Não tinham os mesmos direitos, mas são filhos do afeto, porque eles estão no mesmo núcleo. Então, filho biológico é aquele natural, aquele de sangue. O filho adotivo é aquele que segue a princípios e preceitos da adoção legal. E o filho socioafetivo é aquele que convive no mesmo núcleo familiar, mesmo não tendo legalmente escrito como filho adotivo, ou mesmo não sendo filho natural, mas incorpora no mesmo núcleo familiar e tem como se filho fosse. Né? É o filho do afeto, por isso chama sócio, que é de sociedade, afetivo, que vem do afeto. Agora, isso veio corrigir, na sua avaliação, injustiças que aconteciam anteriormente, especialmente na questão da sucessão. Né, da sucessão. E também assim, a questão da afetividade também, né? Porque a pessoa é tratada como filho uma vida toda, mas a justiça não reconhecia essa pessoa como filha ou filho. Reconhecia, com certeza é uma injustiça, até porque a adoção, há tempos atrás, o filho adotivo, a adoção cessava com a morte daquele que o adotou. Né? Então, depois que não tinha direito sucessório, o filho adotivo, que não era o filho de sangue, né? Vamos colocar assim, o natural, ele não tinha os mesmos direitos. Isso até quando, Kelly? Isso veio antes da Constituição Federal de 88. 88. O Código Civil de 16 preconizava essa ideologia. Sim. Tá? Então, essa mudança que aconteceu corrige. Com certeza,
Sim, sim. A Constituição Federal de 88, ele vem pregar a igualdade entre homem e mulher, ele vem pregar a igualdade entre filhos, e ele vem pregar a questão da afetividade como um centro que deve ser, como aquilo que deve se seguir. Tem afeto? É família, né? Então, esta é a ideia. A frase que deve ser perguntada para a Constituição e de direitos tem afeto? É família. Agora, a gente vai dar um breve intervalo, Kelly, e eu quero te perguntar em seguida, porque quando fala em adoção, em questão de justiça, as pessoas logo pensam que é uma burocracia imensa. E na maioria das vezes há essa burocracia. No caso dessa adoção do filho socioafetivo, há um novo caminho administrativo mais rápido, não é isso? Tem sim. Então a gente vai dar um breve intervalo de 1 minuto, a gente volta falando sobre essa questão. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com a professora Kelly Bernardes, que é advogada e ministra de Direito Civil no Unicerp, e a gente falando sobre a adoção do filho socioafetivo. E a gente estava comentando agora há pouco, professora Kelly, sobre o fato da burocracia, que as pessoas assustam com a burocracia, porque eu vou desenhar aqui uma situação. O casal já vive muitos anos, né? Eles têm um filho que é filho só de um, filho biológico de um, né? Da mãe ou do pai, e eles querem, esse filho quer o nome do pai na certidão. Seria o reconhecimento, né, da socioafetividade. Qual que é a novidade do Conselho Nacional de Justiça que as pessoas podem fazer isso de maneira administrativa? Sim, o Conselho Nacional de Justiça publicou no dia 14 de novembro de 2017, do ano passado, um provimento permitindo esse reconhecimento do filho do afeto, o filho do coração, o filho socioafetivo, que a gente chama lá na Justiça, de forma administrativa. Então, a pessoa pode procurar o cartório de registro civil de pessoas naturais, onde foi registrado, e fazer esse registro, constar esse nome desse pai socioafetivo, esse pai que não é pai natural, mas que entende que aquilo ali é uma relação familiar e é filho do coração, né? Professora Kelly, essa questão dos requisitos para a questão da socioafetividade, quais aqueles que você se lembra assim que são essenciais? Primeiro tem que ter um consenso, né? Não pode ter litígio, primeiro ponto. Tem que ter um consenso entre o pai, tem que ter um consenso entre a mãe e um consenso. Se a criança se o adolescente for maior de 12 anos, ele também tem que dar o seu consenso que deseja essa filiação socioafetiva, tá? Agora, não pode haver também objeção do pai natural. Vai que esse pai natural ele é conhecido, Isso. mas ele não criou o filho. Isso. E aí o filho quer que na sua certidão seja reconhecida a paternidade do padrasto, do marido da mãe. Isso. O pai natural, se ele tiver alguma objeção, não também pode. não pode, tá? Só um ponto aqui também que é importante. Hoje é possível que uma pessoa tenha mais de um pai ou mais de uma mãe declarado em sua certidão de nascimento. Então, essa chamada pluriparentalidade, né, é possível hoje. Inclusive, esse pai natural, ele não vai ser retirado do registro de nascimento, jamais. Vai ser incluído o nome do pai, do pai que o criou, como se o filho fosse. Então, bem esclarecido que não deve retirar nome de pai de certidão ou de mãe de certidão. Não se tira mais, se inclui, tá? Então, o pai natural, o nome do pai natural, o nome da mãe natural vai continuar, tá? Vai ser incluído se o pai natural e a mãe natural concordar, existe um consenso entre todos, inclusive o próprio filho, se for maior de 12 anos, nessa certidão. Então, todos têm que concordar. Tem que ter um consenso. Se o filho for maior de 12, ele deve constar também a sua participação nessa vontade, né? E não vai se excluir jamais o nome do pai ou da mãe biológica que consta no assento de nascimento. Professora Kelly, você que trabalha no Núcleo de Direito do Unicerp, coordena os trabalhos lá de estágio, o Núcleo registra o primeiro caso desse reconhecimento? Assessorou esse trabalho? Sim, o Núcleo de Práticas Jurídicas de Patrocínio foi o primeiro a possibilitar, em patrocínio, o registro de 2 pais no assento de nascimento de uma pessoa. Tá? Aqui em Patrocínio, o primeiro caso foi realizado por nós, lá do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é um trabalho assistencial
que a faculdade realiza para pessoas carentes, tá? E aí nós tivemos um prazer, né, de conseguir realizar em patrocínio o primeiro registro de 2 pais e, consequentemente, 4 avós paternos no registro de nascimento. O que você percebeu assim da família? Muita alegria, muita felicidade? Muita alegria, muita felicidade. Houve uma comoção, inclusive no fórum, né, quando da homologação desse pedido, que graças a Deus foi um pedido consensual, então foi um pedido rápido, tá? Na época não existia ainda o provimento que permitia administrativamente essa inclusão socioafetiva, de pais socioafetivos. Nós realizamos no fórum de patrocínio e foi, assim, no dia foi uma comoção muito grande por todos nós, por estar fazendo um bem social, né? Por estar dando a oportunidade naquela situação daquela filha ter 2 pais no seu registro de nascimento e 4 avós, né? Agora, há também uma questão assim, em muitas famílias, às vezes, o pai abandona, né, a família e o irmão mais velho assume aquele papel de o provedor, de o pai. E aí, se esse irmão mais novo quiser no futuro que esse irmão mais velho seja o pai dele socioafetivo, aí esse provimento não contempla essas pessoas. Não contempla. Não tem a figuração de ascendentes e descendentes. Aqui é o enteado, uma pessoa que foi criada como se filho fosse, mas não tem a parte documental regularizada. É essa situação que o provimento veio acolher, tá? Essa figuração de ascendente, que é o pai e a mãe, ou descendente, que são os filhos, eles não se encaixam na filiação socioafetiva, até porque são irmãos, não é a figuração, não é relação de filho e pai, é relação entre irmãos. Tá? E tem uma diferença de idade também. A pessoa, para ser o pai socioafetivo, ele tem que ter uma diferença de idade para o adotado. Tem que ter 16 anos de idade, diferença 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido, tá? Está no parágrafo 4º do artigo 10 do provimento 63 de 2017. Agora, essa questão assim, os efeitos jurídicos dessa adoção socioafetiva na questão da sucessão. Porque você também ministra essa matéria no Unicerp, a sucessão patrimonial, né? Sucessão familiar. Como é que isso é elaborado? Porque tem efeitos, né? A adoção socioafetiva tem efeito na sucessão. A adoção socioafetiva tem efeito não só na sucessão, no direito de família também. O pai socioafetivo ou a mãe, né, socioafetiva, ela vai ter todas as obrigações oriundas dessa filiação, inclusive pensão alimentícia e tudo mais. Então, tem todos os efeitos gerados no direito de família, pensão, o dever de educação, tá? De cuidar. Então, tudo isso é relacionado também ao pai socioafetivo, à mãe socioafetiva. E a herança também não foge à regra, tá? No direito sucessório, na herança, vão ter os mesmos direitos. Novamente, a Constituição Federal preza pelo princípio da igualdade entre filhos. Então, não existe mais diferença entre filhos, qualquer que seja a sua origem. Todos são iguais, com direitos de família e com direito da sucessão também, tá bom? Todos têm direito. Então, há casos assim, eu não sei nem se já tem alguma jurisprudência nesse sentido, porque é tão recente, né, se tratando de direito, foi final do ano passado, por isso que a gente fala que é recente. Mas já se vislumbra a possibilidade, por exemplo, de um filho ser herdeiro de 2 pais. Com certeza. Tem doutrinador que fala que até mais de 2 pais. Porque, por exemplo, o fato dele passar a ser herdeiro do pai socioafetivo não anula a condição dele de ser herdeiro do pai natural. Não anula. Não anula, como eu disse, nem retira do assento de nascimento o nome do pai natural. Tá? É inclusão. Então, não anula e tem o direito, a sucessão também com relação à sucessão do pai socioafetivo. Professora Kelly, do ponto de vista social, você que é uma pessoa também ligada a conselhos, a instituições, você vive intensamente essa vida jurídica e a vida na sociedade, o impacto desse reconhecimento da socioafetividade, da afetividade, disso ser o pressuposto basilar da família, qual a importância na sua experiência disso? A importância é ímpar para a mudança de conceitos da sociedade, né?
nós já temos a relação homoafetiva concretizada com possibilidade do casamento, né? A afetividade de novo, né? A palavra afetivo voltando à tona. Nós temos a igualdade entre filhos naturais ou não. Então, é muito importante essa nova visão do direito de família. É uma visão muito mais, mais voltada à figuração da emoção, de ser humano, do ser humano, tá? De pregar a igualdade entre todos, igualdade entre homem e mulher, igualdade em pessoas do mesmo sexo, igualdade de pessoas de sexo diferente, a igualdade de filhos, seja qual for a sua origem. Então, a ideologia do princípio da igualdade é essencial. E a afetividade, ela numa sociedade, ela é a que vai traçar as regras de uma sociedade futura. E graças a Deus nós estamos caminhando para alcançar essa ideologia de que o afeto vai prevalecer sempre. Agora, isso já é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas há uma compreensão a gente está falando da questão administrativa, que você pode fazer no cartório, sem ter que acessar a justiça, mas o meio jurídico está entendendo, assim, a gente vê uma aceitação dos juízes, nos julgados, quando acompanham, quando a coisa vira judicial também, há esse entendimento sobre a afetividade? Olha, eu tenho um pensamento muito positivo disso. Eu acredito que sim. Tanto tem que alcançou o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo, né? E basilar hoje em dia da justiça brasileira. Então, eu entendo que sim. Tanto que está se buscando regularização. Não tinha, né? O enteado, ele sofria todas as consequências de não conseguir, por exemplo, uma pensão do padrasto ou da madrasta, porque ele não tinha os mesmos direitos, mesmo vivendo no mesmo núcleo familiar, né? Então, isso já está sendo superado. Então, é uma inovação e uma inovação para o bem. E creio eu que a justiça fica feliz com situações iguais a essa, até porque acaba com a figuração do litígio, né? E o afeto sobressai, a conciliação sobressai, então tudo fica mais fácil. E hoje a ideologia central é da facilidade e dessa figuração humana mesmo, né? De se buscar o que é mais afetivo, mais ético, mais correto. E as pessoas que, por exemplo, um filho sócio-afetivo que quer ver na sua certidão o nome do pai, ou pai sócio-afetivo que quer registrar o filho, pode procurar o núcleo do Unicef, essas pessoas que não têm recursos, né? Especialmente, porque a gente fala, quem tem recurso pode e deve procurar um advogado para fazer esse trabalho, mas aquelas pessoas que não têm recursos, aquelas pessoas que precisam, o núcleo está à disposição para isso, o núcleo de prática do Unicef? O núcleo de prática do Unicef, ele faz um trabalho social para pessoas carentes. Em se tratando de trabalho da figuração administrativa, não precisa do núcleo de práticas jurídicas. A pessoa pode procurar direto ao cartório e realizar essa adoção socioafetiva, essa filiação socioafetiva, esse reconhecimento. Às vezes quer ter uma informação para ficar mais tranquilo, né? Sim, nós estamos abertos a informações. Mas a parte administrativa, a pessoa pode procurar diretamente ao cartório. Tem todas as informações para esse reconhecimento. Agora, teve algum litígio relacionado, eu quero, mas o meu pai, por exemplo, natural, não deseja, né? Teve alguma situação que não teve um consenso, as pessoas carentes, nós realizamos entrevistas com essas pessoas e elas, encaixando no perfil de atendimento, eles serão sim atendidos pelo núcleo de práticas jurídicas, pelos alunos, né, que estão formando, né, do 9º e do 10º período do curso, e supervisionado por 4 professores, né, dentro dessa prática processual. Professora Kelly, muito obrigada por essa sua disponibilidade, pela generosidade das informações e por se dedicar a esse tema tão importante, né, que é a afetividade, a adoção socioafetiva. Muito obrigada. O prazer é meu e precisando estou à disposição. Essa foi a professora Kelly Bernardes, que é professora do Unicef, atende no núcleo e é advogada especializada em direito de família há muitos anos. Esse foi o nosso Mente Aberta, tudo de bom para vocês, muito obrigada pela companhia e a gente volta na próxima sexta-feira. Você ouviu na Módulo FM
Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicef e Gás Marra.